Boa tarde para quem chegou agora, boa tarde a todos que estão conosco nesse webinar. Vai ser um prazer passar essa próxima hora com vocês, discutindo um tema extremamente relevante, né? Recentemente, o Ministério da Educação publicou as novas diretrizes para o ensino EAD. Nós vamos tratar dessas diretrizes para que vocês também possam estar a par de todas as mudanças e, com isso, trazer um convidado especial, Humberto Aquino, gerente-geral da Instructure Canvas aqui no Brasil. Humberto está com a gente. Eu sou Henrique Tischauer, sócio fundador da EXP, a empresa que representa a Canvas. Tenho a honra e a grande felicidade de poder trabalhar com Canvas, uma ferramenta incrível que nós trazemos ao mercado, e Canvas nos tem como distribuidor e representante da LMS para o mercado brasileiro. Então, dando início aqui às nossas conversas, vou compartilhar com vocês a minha tela, certo de que vamos ter aqui alguns slides para passar, e com isso a gente vai tratar do assunto ao longo da próxima hora aqui. E eu acho que vai ser bastante valia a interação de vocês, então agradeço se vocês puderem, tiverem dúvidas, questionamentos, sugestões, por favor. É para ser mais do que um webinar, é para ser um bate-papo, com pessoas que têm interesse no assunto e que possam estar aprendendo e compartilhando também as suas experiências nesse assunto que é extremamente novo, né? O marco regulatório foi agora publicado mês passado, em maio. Então, nós estamos vivendo agora os primeiros dias dessa nova regulação para o ensino à distância, tá? Então, o principal objetivo, quando o MEC traz essa regulação, é promover essa educação à distância com qualidade, né, querendo uma equivalência com a modalidade presencial. Tá? Esse é o grande objetivo, né? Não demonizar o EAD, mas sim garantir que as instituições de ensino possam estar trazendo padrões de qualidade para esses alunos que estão matriculados nessa modalidade de ensino. Aí temos algumas principais alterações, né, mudanças, né? Então, nós vamos tratar sobre reclassificação dos formatos. Então, passamos a ter esse formato novo, esse semipresencial, nós vamos já conversar sobre eles. Atividade síncrona mediada, que essa é também uma nova modalidade, tá? E existem questões da oferta de EAD, que cursos podem ser oferecidos em cada uma dessas modalidades, tá? E como será a parte de novas avaliações, né? E também tratarmos como tem que ser a questão de polos. Tudo isso vai ser conversado brevemente com vocês nessa próxima hora do nosso webinar aqui. Então, grande mudança. O que que muda? Nós temos hoje um novo formato. Esse formato semipresencial, né? Que está aqui essa coluna do meio. Então, vamos para as pontas, depois a gente chega no semipresencial. Então, o presencial, hoje, né? Ele vai requerer um mínimo de 70% de aulas síncronas, no sentido presenciais, tá? Eu falo síncronas porque tem uma possibilidade aqui também de poder ter algum tipo de entrega síncrona no módulo semipresencial. Mas, a princípio, eu tenho 70% de atividades presenciais, tá? E no máximo no EAD, o tradicional, de 30%. Já o semipresencial, eu vou ter o presencial físico, né, em 30%, né, e o presencial mais síncrono em 50%. Nós vamos chegar nessa matemática que como isso fecha, então um mínimo de 50% de interação. E o EAD, né, nós temos a opção EAD, e aí eu tenho que ter físico presencial de 10% obrigatório, tá? Eu posso ter interação, eu tenho que ter uma interação de 20% numa maneira síncrona, tá? Então, resumo, 100% EAD não é mais uma possibilidade. Então, o MEC regula que eu tenho que ter no mínimo interação presencial ou síncrona mediada, né, para garantir maior qualidade e acompanhamento pedagógico, tá? Quando a gente olha para essas atividades síncrona mediada, né, ela tem algumas características, né, vamos entender o que, que é o síncrona e as atividades síncronas clássicas. Então, eu tenho aqui a definição, uma atividade online em tempo real, né? O grupo, que é uma importante mudança, o grupo de alunos para essa atividade síncrona mediada tem que ter no máximo 70 alunos por docente ou mediador, tá? Então, se eu tenho lá uma turma de
5.000 alunos, vamos pegar um número fácil aqui, 7.000 alunos matriculados num curso, eu vou ter que ter 100 turmas, né, ali 100 grupos de 70 estudantes para esse momento de síncrono mediado, tá? E aí vai ter obrigatoriedade do controle de frequência, eu tenho que trabalhar, claro, em momentos estratégicos com esse grupo, então discussões, atividades em grupos, orientação, então tem várias atividades previstas para esses encontros síncronos mediados, que são a novidade dessa regulação. E aí, qual é a diferença entre o que era síncrono versus síncrono mediado? Então, eu podia ter antes no síncrono número limitado de pessoas, 300 ou mais pessoas, ele contabilizava como EAD, né? Eu tenho uma menor interação, isso mais uma consequência, né, do volume de alunos que eu tenho por sessão e pelos, na época, o tutor, né, o monitor, que acompanha o docente, que acompanha esse aluno, e podia ser um formato de palestra e webinar. Já a atividade síncrona mediada traz o limite de 70 pessoas, tá? Ele contabiliza como presencialidade, tá? Ele imediatamente vai requerer maior interação e mediação, e ele tem que ser em formato de aula ou seminário, tá? Que impactos que a gente tem nessa oferta? Então, no caso do formato semipresencial, a atividade síncrona mediada pode compor até 20% das atividades, tá? Presenciais ou síncronas mediadas exigidas, tá? Então, eu posso ir de 10 a 20%. 10 tem que ser presencial mesmo, as outras 10 podem ser síncronas mediadas. No formato EAD, tá? Eu vou ter aqui pelo menos 10% de atividades presenciais ou síncronas mediadas, tá? Totalizando 20% dessa interação. Quando a gente olha para essa oferta de cursos agora, né, eu tenho alguns cursos que vão ser exclusivamente presenciais. Então, medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia. Não há opção do EAD, são 100% presenciais, tá? Existem outros que são cursos vedados em EAD, tá? Então, são demais cursos de saúde, todas as licenciaturas, educação, ciências naturais, matemática, estatística, engenharia, produção e construção e agricultura veterinária. E tem alguns que têm exigências especiais, tá? Então tem que ter uma interação mínima, né, de 60% dessas áreas especiais, que é saúde e bem-estar, engenharia, produção e construção, agricultura veterinária, onde eu vou ter uma exigência mais rigorosa, eu tenho um mínimo de 40% presencial, 20% que a gente está chamando de presencial ou síncrono, né, e totalizando 60% dessas interações, vedadas aquelas que não podem ter o EAD como oferta, tá? Surge uma nova figura com a nova diretriz do MEC, né? Onde trata-se do mediador pedagógico. Antes nós tínhamos o tutor, tá? Então, o mediador pedagógico, importantíssimo, ele tem que ter formação na área, compatível com o curso, tá? E ele tem uma função pedagógica. Que responsabilidades esse mediador pedagógico vai ter? Auxiliar no processo de aprendizagem, esclarecer dúvidas dos alunos, orientar os estudos e pesquisas e conduzir atividades síncronas. Então, as demais atividades, né, de monitoramento, de acompanhamento tecnológico na ferramenta, de suporte administrativo ou acompanhamento de frequência, vai ficar a cargo do novo papel redefinido do tutor, tá? Então, eles são atividades não pedagógicas que esse tutor vai ter como sua responsabilidade, tá? Então, ele não atua na mediação pedagógica, esse tutor. Quem vai fazer esse trabalho é o mediador pedagógico, tá? Então, se a gente pensar aqui num quadro comparativo, na formação, o tutor pode ser variável, enquanto o mediador pedagógico tem que ser no curso que ele está acompanhando. Função principal, uma é administrativa, outra é pedagógica, né? O tutor é administrativa. Na interação é direta com os alunos, outra é um suporte técnico, no caso do tutor. E responsabilidade, uma de ensino-aprendizagem, outra de monitoramento, tá? Vamos pensar o que o MEC exige agora das novas exigências para avaliações, tá? Então, a avaliação presencial é obrigatória, tá? Ela passa a ser obrigatória, tá? Então, pelo menos uma avaliação é obrigatória por unidade curricular, mesmo que a matéria tenha apenas uma parte à distância, tá? Então, eu preciso ter a obrigatoriedade da avaliação presencial. Que deve ter peso majoritário na composição final da nota, deve haver, tá, questões discursivas, então é importante, lembrando que essas questões discursivas vão valer pelo menos um terço da nota, tá? E aí tem a clara exceção para as atividades muito práticas, que aí ele tem uma outra composição nessa avaliação. E
as instituições de ensino, e aí estou pensando não só nos seus campi, mas também nos polos, vão ter que implementar mecanismos antifraude. Então, um documento com foto do aluno, biometria, monitoramento por câmera, supervisão presencial. Então, tudo isso tem que garantir que aquele aluno é o aluno que deveria estar fazendo aquela avaliação e que ele não está usando nenhum subterfúgio que poderia fraudar o resultado da avaliação que ele está tomando ou fazendo. Tá? Que impactos isso tem na nova exigência? Bom, 100% das unidades curriculares devem ter avaliação presencial, então todas elas. A nota deve ter pelo menos um terço, no mínimo da nota deve ser de questões discursivas, e a gente garante mais confiança, né, e segurança nas avaliações. Tá? Então, no fundo, o MEC procura garantir a integridade acadêmica e a qualidade nas avaliações em todos os formatos de ensino, tá? Isso daqui não se difere não somente para EAD, mas são todos os formatos de ensino, tá? Quanto a polos, importante lembrar que os polos passam a ter uma importância e uma relevância muito maior agora, né? Não que não tivesse antes, mas não havia o controle, né, sobre as atividades do polo. Então, polos são vistos como espaço de interação e identidade, né? Não apenas locais de prova. Eu preciso ter um responsável designado para o polo, de cada instituição deve estar lá. Não há possibilidade mais de compartilhamento de polos. Nós sabemos que era uma prática comum do mercado, exceto, é claro, se for um sistema S, tá? Mas, em geral, o que nós tínhamos no mercado, ou ainda temos, de compartilhamento de polos, isso cai por terra, né? Não há essa possibilidade mais. E essa infraestrutura do polo vai requerer recepção, sala para coordenação, sala de estudos, laboratório, se necessário, é claro, depende da disciplina, e internet de alta velocidade. Então, são requisitos mínimos para que um polo possa ser funcional. Importante lembrar, tá, que o MEC passa a fazer uma avaliação desses polos por amostragem, tá? Que antes não tinha essa avaliação, essa checagem, ela passa a existir, tá? E o que impactos o MEC imagina com isso é ter um maior controle da qualidade, padronização da infraestrutura, responsabilização das IES, é claro, por não cumprimento com essas normas, e a melhora na experiência do aluno, né? Então, o polo deixa de ser um local de prova e passa a ser um local onde eu vou ter muito mais aprendizagem do que somente uma aplicação de prova, tá? Como é que isso vai funcionar ao longo do tempo, né? Então, nós temos um período de transição. Então, o MEC prevê e dá às instituições de ensino um período de 2 anos da data da publicação, então maio de 27, visto que foi publicado em maio de 25, né? Aqueles estudantes, para que sejam feitas as adaptações, aqueles estudantes que já estiverem matriculados, né, num curso, seguirão, mesmo que aquele curso não tiver mais a opção do EAD, eles vão seguir no mesmo curso, e vai haver uma migração simplificada, né? Então, a IES pode migrar os cursos vedados em EAD para o formato semipresencial via procedimento simplificado. Então, vai haver uma facilitação nesse processo para transformar o curso em EAD num semipresencial. Credenciamento. Toda a parte de implementação e credenciamento e recredenciamento único para as IES vai ser unificando os processos, tá? O credenciamento automático. As IES já credenciadas para a EAD serão automaticamente credenciadas para o formato semipresencial. E nós temos rodadas e novos ciclos de avaliação, então até 27 e 28, todas as IES passarão por nova avaliação institucional para o recredenciamento, tá? Então, o cronograma aqui de implementação, então, publicação do decreto em maio, como já falamos, né? 90 dias, a extinção de novos ingressos em cursos vedados após 90 dias. Em maio de 27, fim do período de transição. E 27 e 28, nova avaliação institucional, tá? O que a gente imagina que impactos e que deverão ter no mercado, que o MEC espera com isso? Uma equivalência na qualidade entre o EAD e o presencial ou semipresencial, tá? Maior interação dos alunos, então acaba com aquela questão do aluno isolado, né? Então, garantir que esse aluno tenha mais interação com seus pares e com docentes, né? Então, atividades síncronas mediadas são obrigatórias, um controle mais rigoroso sobre as avaliações presenciais e a questão da fraude, e melhorar a estrutura dos polos, né? Claro que isso vai trazer desafios para as IES, isso conhecido de todos, né? Então, vão haver, certamente, em alguns casos, aumento de custos e pressão para elevar as mensalidades. A maior presencialidade vai trazer maior frequência e atividade nos polos. A necessidade de replanejamento dos polos, ou seja, revisão desses
perdão, dos portfólios, para poder atender às necessidades. Então, vai haver a necessidade de serem alteradas as ofertas e o que está sendo feito dentro de cada um dos cursos ofertados na forma para atender o novo decreto, né? E o impacto, no caso do acesso, a redução de acesso para baixa renda, a gente sabe que isso pode ser um risco com essa nova determinação, em função dos aumentos do custo e as limitações e necessidades de deslocamento para o polo. Isso é algo que pode acontecer com esse impacto desse acesso, tá? Então, em principais números, o EAD vai ter que ter um mínimo de 20% de interação, 50% é no presencial, tá? Ao semipresencial, e no caso do número de alunos por mediador são 70, e teremos 2 anos, as instituições de ensino terão 2 anos para se adaptar a essa mudança, tá? Então, conclusão aqui, o novo marco representa uma redefinição substancial no EAD no Brasil, busca maior qualidade e credibilidade, o fim do modelo 100% à distância, e para as IES vai demandar planejamento estratégico cuidadoso, investimento em infraestrutura, revisão do modelo de negócio. Então, e a transição vai ser gradual, mas o impacto será transformador para todo o setor educacional brasileiro, certamente, tá? Eu passo aqui para o Humberto, né, que vai trazer a segunda parte da nossa conversa aqui, explorando um pouco de como isso tem impacto no dia a dia e na parte acadêmica, e como o Canvas pode trazer soluções que facilitem a vida das IES com esse novo marco, a implementação do novo marco e conduzir o processo baixo essa nova regra. Bola com Bom, você, perfeito. Humberto. Perfeito, obrigado, hein, Henrique. Bom, boa tarde a todos. Bom, até continuando aqui com. Eu acho que o ponto importante é, antes de falar do como que o Canvas, né, pode ajudar nesse processo, né, nos requisitos que são solicitados hoje dentro do marco, acho que é bem importante falar que o Canvas, né, ele iniciou a sua trajetória em 2011, e quando ele iniciou, o nosso foco principal, né, naquela época era suporte aos cursos presenciais, tá? A maioria eram 100% presenciais, mas já tinham recursos, né, que ajudavam, né, e ajudam e ajudariam, né, as instituições a começarem também a prover esse suporte à distância, né, inicialmente, né, um percentual menor, como também ajudar também no oferecimento de cursos totalmente à distância. Então, só quero passar que é importante que o Canvas ele ainda é muito utilizado em muitas instituições somente como suporte ao presencial, tá? E também, né, e clientes nos diversos setores, né, tanto K12, né, que é o fundamental e médio, como também graduação, que é o nosso foco aqui hoje, né, que é o ensino superior, mas também outros segmentos. Tá? Bom, falando um pouco sobre as questões tecnológicas, um dos pontos importantes que sempre são postos, né, no marco é a questão das atividades síncronas mediadas, tá? E como que a gente pode ajudar as IES com relação a isso? O Canvas ele possui uma ferramenta de reunião virtual que já é integrada, né, ao Canvas, e que ele traz já os recursos, né, tanto a parte de áudio, a parte de vídeo, chat interativo, a criação também de subsalas para que também num evento síncrono vocês também possam separar os alunos em grupos, né, se for o caso, e também ele traz a questão do monitoramento de frequência. Então, ele traz também quem participou da sessão, por quanto tempo participou, se saiu da sessão, quanto tempo ficou dentro da sessão. Então, ele também traz todo esse tipo de informação. E da mesma forma, também há a possibilidade, né, o Canvas também, desde a sua fundação, ele sempre teve a ideia de ser uma solução aberta para permitir que as instituições possam conectar ao Canvas diversas outras soluções, como é o caso das integrações também que podem ser feitas pela IE com relação à integração do Zoom, Google Meet, Teams, né, e muitas outras ferramentas de reunião virtual. Tá? Então, aqui só para dar uma ideia, essa ferramenta de reunião virtual que o Canva já traz, né, por padrão, ela já pode ser agendada, inclusive, diretamente pelo calendário da disciplina ou dentro da disciplina. Ou seja, tem mecanismos que o Canvas, desde da sua concepção,
ele criou para facilitar essa experiência, né, de professores e alunos também com relação ao uso das ferramentas. A gente sabe que os alimentos, muitos deles têm ferramentas semelhantes, mas uma coisa que a gente entende que a gente se diferencia um pouco é a questão de como essas ferramentas estão desenhadas, né, e a experiência que elas oferecem é, da forma que elas foram desenvolvidas e estão trabalhando em conjunto. Tá? Então, a integração com a ferramenta que já vem dentro do Canvas e também as possibilidades de integração também, no caso do Zoom ou o caso do Teams também, tá? Ou além de outras ferramentas de reunião virtual também que podem ser integradas ou via, né, o padrão LTI ou mesmo via API, que eu vou falar também um pouco daqui a pouquinho. Bom, acho que Eu acho que aqui, né, Humberto, a gente vê que isso atende diretamente o que exige o MEC, né? Então, quando a gente pensa nessas ferramentas, pensando em máximo de 70 alunos por mediador, a gente realmente, com ferramentas que eu posso fazer aulas síncronas através de vídeo, né? E aí tem outros recursos, né, do Big Blue Button, que são incríveis, acho que você pode falar deles, mas atende 100% aí os 70 alunos que a gente pode atender por sessão. Isso não é uma limitação para a ferramenta, né? A flexibilidade, então, a gente garante essas diversas plataformas podem ser integradas ao Canvas, trazendo bastante flexibilidade, então não precisa ter necessariamente uma ou outra, você pode ter algumas que permitem a integração, e a gente atende aí o Marco, né, de forma integral. Acho que é bom, Humberto, conta é, pra gente um pouco dessa história do Big Blue Button, né, o BBB, o que ele faz, o é, BBB? Não, sim, ele já vem, já é uma ferramenta que já vem integrada ao Canvas, né? E essa ferramenta, tanto professores como alunos também podem utilizar ela. Então, os professores, quando eles utilizam o Bottom, eles têm a opção de ter ali os recursos, como eu falei, né? De subsalas, de gravação, de tela, de reutilização também das gravações que são feitas, né? Então, o que é feito síncrono, ele é gravado, depois ele pode também ser editado, inclusive, né? Através do Studio, que é a ferramenta de edição de vídeos, e ele pode depois ser publicado até mesmo como conteúdo assíncrono, não é? Para as disciplinas. E ele também traz também todas essas questões aí de acesso do aluno, quanto tempo ele ficou. Então, ele permite essa maior interação. E um dos pontos que o Marco bate bastante é essa questão de ter maior conexão entre aluno e professor, tá? Bom, então acho que é um dos pontos importantes. O outro ponto também, né, que a gente trata bastante aqui, né, é muito tratado aqui dentro do marco, é a questão de recursos. Então, oferecer materiais diversificados e também manter uma comunicação e uma interação maior, né, como eu falei, entre professores e alunos, né, os mediadores, né, que é a nova denominação. Com relação ao pacote de materiais diversificados, o Canvas ele tem já os modelos, ele traz hoje modelos de disciplina que podem ser editados e reutilizados, tá? Esses modelos, inclusive, permitem que vocês substituam, né, as áreas onde tem vídeos e coloquem vídeos específicos da instituição. Ele também adiciona questões ao longo do conteúdo que o aluno está consumindo, né? Além de vídeos do próprio YouTube, testes, né, materiais diversos. E também com relação à parte de comunicação e interação, bom, os fóruns, né, que o Canvas traz, porém ele também traz alguns mecanismos que ele dá uma certa, ajuda bastante com relação à gestão do professor em relação aos fóruns, que eu vou mostrar logo em seguida. A caixa de mensagens do Canvas é interessante porque ele centraliza ali toda e qualquer informação que é trocada entre pessoas, né, entre alunos, professores para alunos, ou mesmo atividades que o professor ele já configura para que alunos que atendam aquele critério também recebam uma mensagem automática. Então, tudo isso centraliza, né, no perfil de cada um dos usuários. E outro ponto também muito importante é a questão dos grupos de alunos. Então, quando você também cria os grupos de aluno para realizarem determinadas atividades, esses grupos também têm a possibilidade de poder também se comunicarem via a ferramenta de reunião virtual, via chat ou mesmo via o próprio fórum que eles podem criar entre eles mesmos, tá? Bom, aqui então é um pouco do que é a parte de editor de blocos, né, o templates que o Canvas oferece. Então aqui a instituição pode buscar, né, por diversos templates que são oferecidos
E aí a ideia é que quando ele seleciona esse template, ele possa editar, então ele possa editar tanto o texto, ele possa, por exemplo, substituir imagens, né, que estão aqui em determinadas posições, ele também possa agregar também outros elementos, como a gente pode ver aqui do lado. A gente tem aqui do lado, por exemplo, ele pode ser agregado também imagens, mídia, ele pode ser agregado, inclusive, como eu falei, questões de um teste mesmo. Então, o aluno ele pode estar vendo o conteúdo e logo em seguida tem uma pergunta para que ele responda em relação ao conteúdo que já foi consumido. Então, ele traz muita flexibilidade na criação de novos materiais, tá? Com relação à parte de comunicação e interação, né, daí, como eu falei, hoje os fóruns de discussão que o Canvas ele tem, ele oferece um recurso que é bem interessante, que é o recurso que chama gerar resumo. Então, o que ele faz? Ele permite que seja gerado um resumo de como está sendo feita a interação dos alunos dentro de um fórum de discussão. Dessa forma, o professor ele já consegue entender sobre o que está sendo discutido naquele fórum e como que está sendo a participação. Então, ele consegue ter uma participação muito mais efetiva dentro de cada um dos fóruns que ele vai entrar. Então, ele não precisa ler todos os posts, basicamente, e ele consegue, então, ter um resumo do que está acontecendo e aí sim ter uma postagem mais assertiva e efetiva, né, dentro da comunicação com os alunos. Aqui é um pouquinho da parte de grupos, então cada aluno, quando ele faz parte de um grupo, ele tem também diversos recursos que ele pode estar utilizando, até mesmo como fóruns entre ele e os outros alunos, e ele também pode, do próprio calendário, criar também uma reunião de equipe, tá? Até mesmo definir uma reunião que vai acontecer toda semana. Então ele pode, então, ter essa flexibilidade também de permitir que eles se comuniquem e tenham uma interação aí mais interessante. Tá? Com relação também à parte de mensagens, então o professor ele tem acesso, ele pode se comunicar, ele pode pesquisar exatamente com quem ele quer se comunicar, com alunos, com turmas, com outros professores. Ele também tem a possibilidade também de conversar com grupos específicos de alunos. Então tem uma flexibilidade também bastante grande. Com relação à parte de mensageria também, é interessante que o Canvas ele também está agregando uma série de recursos de IA, tanto para os fóruns como as ferramentas de criação de conteúdo, como também de mensagens. Por exemplo, o recurso de IA no fórum, ele faz tanto a geração do resumo, como eu falei, mas ele também tem um recurso que ele também pode traduzir todo o fórum para diversos outros idiomas. Então, se eu também tenho o caso de ter alunos de outras nacionalidades na minha instituição, esse aluno está mais familiarizado com o idioma nativo dele, ele pode então alterar o idioma que está sendo discutido ali no fórum e fazer essa postagem dele de uma maneira mais adequada, tá bem? E a mesma coisa com relação à mensageria, toda mensagem que ele envia, ele também pode definir que ela também tem uma tradução para a mensagem que ele está enviando. Então, são alguns recursos que nós fomos agregando aí também na solução. Tá? Se a gente pensar aí, Humberto, imagino que a instituição de ensino agora tem um desafio, né, de dividir essas ofertas do curso, né, nos modelos, que já tinha o EAD, presencial, semipresencial, e nas modalidades, né, do presencial, do EAD e do assíncrono, do síncrono mediado e do presencial, né? Você imagina que o Canvas pode ser esse grande ambiente que a gente controla tudo isso, né? Porque eu tenho uma carga horária a ser controlada com percentuais, eu tenho um volume grande de organização desses conteúdos e dessas comunicações a ser gerenciado. Então, realmente, ele traz um benefício muito grande para poder abraçar todas essas exigências, né? Então, a gente realmente usa aqui as competências digitais, né? Para informação e comunicação, como você demonstrou. Tem aí a questão do pensamento crítico, então essa capacidade de análise, sim, através de materiais diversificados, isso também é bastante relevante. E a colaboração, que é o que o MEC tanto busca nessa nova orientação, que é justamente evitar aquele aluno isolado. Então, eu promovo esse trabalho em equipe e consigo trabalhar de maneira muito mais colaborativa entre os diferentes alunos, mesmo que no ambiente ainda que remoto, seja no EAD. Sim. Na verdade, assim, a ideia mesmo é fazer com que é, não exista uma diferença entre o EAD ou semipresencial ou presencial ou tentar ficar o mais equalizado possível, né? Então, é criar ali mecanismos e sistemas que podem aí melhorar esse processo como um todo.
Bom, com relação à parte também de sistemas de avaliações, também, que é um tema bastante tratado também no Marco, é, como o Henrique falou anteriormente, agora é exigido que pelo menos um terço das questões sejam questões discursivas, tá? Então, no Canvas também você tem a opção de criar mais de 10 tipos diferentes de questões, entre elas as discursivas, e também podem adicionar muito mais recursos com relação às questões que são criadas. Então, adição de vídeos, adição de, por exemplo, trechos de livro que o aluno tem que ler e tem que fazer, e tem que responder, ou tem que é, é, criar uma análise mais crítica, né, sobre o que ele está consumindo, né? Então, ele traz esses recursos que podem ser utilizados. Outro ponto interessante também é com relação à questão da experiência também do professor. Vamos imaginar que o professor ele vai ter o professor vai poder cuidar no máximo de 70 alunos. Vamos imaginar que ele às vezes tem muitas turmas que ele tem que cuidar. Quando um aluno ele responde qualquer questão discursiva dentro de um teste, mesmo que as outras questões sejam múltipla escolha, verdadeiro ou falso, esse professor ele é acionado para que ele já tenha uma ação naquela atividade. Então, isso também facilita muito a experiência do professor, no sentido dele poder entender exatamente onde que ele tem que ter algum tipo de ação, tá? E acaba reduzindo também muito a questão do número de cliques. Então, na página inicial do professor, ele também tem acesso a essas tarefas, né, que ele tem que ter algum tipo de ação. E aí, os recursos também que nós oferecemos, que são bancos de questões, associações de matrizes de competência ou de competências a elementos avaliativos, tanto de questões avaliativas, como também de rubricas, né, de avaliação de tarefas que são feitas, e também alguns elementos como a parte de pesos também que você pode também definir os pesos, né, de cada atividade ou grupos de atividade para que assim você tenha uma nota final, tá? Aqui é um pouco com relação à parte da avaliativa. Aqui do lado direito, né, aqui a gente tem a imagem aqui de um aluno. Então, o Adolfo Pinheiro mandou essa atividade. As atividades que o Canvas também oferece são diversas. Então, por exemplo, esse aqui é um tipo de atividade que o aluno ele utilizou uma ferramenta nossa para gravar uma apresentação. Então, ao mesmo tempo que ele está apresentando, ele também tem aqui o teu vídeo, né, sendo apresentado. E o professor, então, ele pode adicionar comentários ao longo do vídeo que o aluno enviou, e ele também tem aqui a opção de fazer essa avaliação utilizando a matriz de competências, tá? Como a gente pode ver aqui os critérios aqui do lado esquerdo. E mais aqui na ponta do lado esquerdo, ele também pode oferecer um comentário mais personalizado para esse aluno, né? Então, vamos voltar àquela questão, que é um ponto que o Marco bate bastante, que ter essa maior humanização no processo de aprendizagem. É ter mais contato entre professor e aluno. Então, dessa forma, o aluno, ele tem os comentários do professor dentro do material que ele produziu, e ele também tem uma avaliação muito clara, né, com objetivos claros do que ele teria que entregar e como que ele foi avaliado, e o professor também pode facilmente gravar também um vídeo para ele explicando por que que ele foi avaliado daquela forma, tá? Então são elementos que criam essa maior conexão entre professores e alunos. E outro ponto também importante quando tem esse tipo de atividade é que o professor, além de avaliar a questão das competências técnicas do aluno, ele também tem recursos para poder avaliar os soft skills que o aluno está entregando. Então, comunicação, é, como que ele trata ali os conteúdos que ele tá desenvolvendo. Então, tem uma série de elementos que ele pode que são oferecidos por essas ferramentas, para que ele possa também fazer uma avaliação não só com relação às competências técnicas, mas também com relação às os soft skills que o aluno também está apresentando, tá? Bom, aqui são a parte mesmo de criação de questões, então, os vários tipos de questões que podem ser feitos. E também aqui, como a gente pode ver aqui, se alinhar aos resultados, é quando você alinha essa questão específica a uma habilidade ou competência que você quer avaliar, tá? Então, ao final, o aluno, ele tem, além da nota que ele tem ali, 0 a 10, né, o formato que seja, ele também sabe quais são as competências que ele domina, que ele não domina, ou também ele consegue ver também todas as atividades nas quais ele teve aquela competência avaliada. Bom, composição de pesos finais. Então, as atividades elas podem fazer parte de grupos e aqui eu posso também definir quais são os pesos para que se tenha essa nota final.
como também, como a gente pode ver aqui do lado direito, também tem a opção de, não, né, de eliminar notas que sejam as mais baixas daquele grupo de atividades, ou mesmo eliminar as notas, três notas mais baixas, porém não eliminar alguma atividade importante. Tá? É, mais uma vez, né, percebemos que a flexibilidade ela é total, né, dar essa flexibilidade à instituição de ensino, né, e que cada instituição de ensino possa criar seus próprios critérios nessa composição final, a capacidade de personalização, então como é que a gente dá a possibilidade aí de cada aluno ter a sua parte produzida, avaliada da maneira que ela deve ser avaliada pela instituição de ensino, ou seja, os pesos personalizados e total transparência. São critérios que são muito claros, então as rubricas podem ser totalmente visíveis para o aluno, como para o docente, entender onde ele conseguiu alcançar um nível de proficiência, onde ele não precisa realmente melhorar. Então, é um processo muito bem estruturado e personalizado e transparente. Sim, sim, fica muito objetivo a forma como o professor vai avaliar o aluno e também como o aluno vai ser avaliado. Então, acho que toda essa transparência e essa maior humanização nesse processo de aprendizagem é o que, né, está sendo exigido agora, vai começar a ser exigido agora pelo marco. Tá? Bom, com relação também à questão de segurança, tá, e integridade acadêmica, aí a gente entra também em alguns outros elementos. Porque com relação à parte de avaliações, nós temos avaliações que são avaliações presenciais, tá? E as avaliações à distância. Com relação a avaliações presenciais, elas podem tanto serem feitas dentro da própria instituição, como elas podem ser feitas também nos polos. E aí tem alguns elementos que também são exigidos nesse processo de avaliação, que, ou seja, identificar se realmente foi o aluno que fez a avaliação, até mesmo com a comprovação de documento com foto, né, a parte de monitoramento de câmera, o login seguro, tem uma série de recursos que precisam ser garantidos com relação a isso, tá, para garantir realmente a, a identificação dos estudantes na avaliação e também que as avaliações foram feitas, né, seguindo todos os critérios ali de segurança ou integridade acadêmica. E também tem outro ponto importante com relação às avaliações de práticas, tá? Mesmo as avaliações que são feitas de maneira presencial, o Canvas também oferece recursos que ajudam nesse processo de avaliação presencial. E a ideia, quando a gente traz para dentro do Canvas essa avaliação que foi feita de uma atividade presencial, é realmente fazer com que todo esse tipo de informação, de conteúdo e de elementos avaliativos, eles fiquem centralizados dentro do Canvas, tá? Bom, só um pouquinho, então, com relação à parte de segurança e integridade, o que a gente sugere, que é muito utilizado pelos nossos clientes, é através aqui da própria área de aplicações do Canvas, ele faz a integração do Canvas com ferramentas que nós chamamos de proctoring, tá? E entre os proctorings que a gente, né, vê como mais uso até no mercado, pelo menos aqui no Brasil, a gente vê muito o Small, o Talview, né? E existem outras ferramentas de proctoring, por exemplo, tá? E essas ferramentas, elas têm diversos níveis que nós chamamos de segurança. Então, o que são esses níveis de segurança? Qual o nível de segurança exigido pela instituição. Então, ou seja, nos, no início dessas ferramentas de proctoring, o nível de segurança exigido, basicamente, era que o aluno não podia abrir nenhuma página web. Então, tem até um sistema mais antigo chamado Respondus, que ele tinha o quê? Você definia que seria uma questão que ia ser feita via essa ferramenta. Quando o aluno ia abrir, ele abria uma aplicação da própria ferramenta, ou seja, ele não permitia que o aluno abrisse outras páginas web, a não ser que você permitisse, né, que algumas páginas pudessem ser abertas. Porém, as ferramentas elas evoluíram e elas trazem hoje muitos outros recursos. Então, elas trazem tanto a parte de identificação verificada, ou seja, o aluno, antes de começar a avaliação, ele tem que mostrar um documento com foto, e aí o sistema, ele tanto captura as informações do aluno, como ele também tira foto do documento do aluno. Ele também, para o aluno poder fazer a prova, ele também tem que ter elementos de áudio e vídeo no próprio sistema de avaliações que ele está utilizando, tá? Então, isso pode tanto ser feito pelo próprio sistema do aluno,
pode também ser disponibilizado dentro de laboratórios da própria instituição, como ele também pode ser elementos que ficam disponíveis também no próprio polo. O aluno, mesmo fazendo no polo, ele também, desde que vocês, né, tenham essa ferramenta, ele também vai fazer uma avaliação com todo esse critério de segurança. Então, com relação também aos níveis de segurança, então ele também faz. Ele pode fazer captação de áudio e voz. Então, o aluno fez uma prova, ele vai trazer um relatório e vai falar, olha, no minuto 3, o Henrique, ele ficou com o olhar para o lado esquerdo durante 10 segundos, ou teve alguma voz, ou passou alguém atrás do Henrique. Então, ele traz todo esse tipo de relatório, mas ele também tem outras coisas. Por exemplo, tem ferramentas, inclusive, dependendo do nível de segurança que vocês definem, você pode até mesmo ter uma pessoa da instituição que ela está monitorando todos os alunos que estão fazendo prova naquele momento e ela pode até mesmo intervir na prova desse aluno. Ela pode, por exemplo, mandar uma mensagem para esse aluno, ela pode fazer uma chamada para esse aluno que está fazendo a prova e ela pode até mesmo fechar essa prova do aluno, tá? Então, são elementos que podem ser facilmente habilitados, né, e utilizados, né, para garantir esses elementos solicitados pelo marco. Bom, Humberto, deixa eu corre- só pegar aqui um ponto que eu Uhum. sei que a gente passou aqui já, né, nos slides para trás. A professora Rita traz. Obrigado, professora Rita, por compartilhar aqui uma pergunta com o restante dos participantes do webinar. Então, a professora Rita faz a seguinte pergunta: qual a orientação de vocês com relação à configuração do ambiente, com relação à parametrização, definição de rubricas no processo de avaliação? É responsabilidade do mediador pedagógico ou da equipe de AD da instituição? E eu já entro na segunda aqui, para a gente poder responder as duas, Humberto. Então, ó, reconheço que o Canvas, professora Rita, de novo, obrigado. Reconheço que o Canvas responde positivamente às exigências do marco regulatório. Mas como vocês analisam o desafio em relação aos docentes, mediadores pedagógicos, para a utilização de todas as ferramentas e potencial da plataforma? Vamos pegar a primeira, Humberto, sobre rubricas. Acho que tem até uma coisa interessante Uhum. sobre rubricas. Acho que vale a pena você comentar. Não, legal, olha só. Até mesmo esse exemplo que estou dando agora, isso aqui é o uso de uma rubrica para poder fazer uma avaliação de uma atividade que o aluno está fazendo presencial. Então, o aluno ele não envia nada nesse tipo de atividade e é o mediador que ele vai avaliar o aluno de acordo com o que ele está desempenhando ali numa atividade prática, tá? Então, aqui ele, como ele pode tanto definir, esses critérios podem vir de uma matriz de competências, como também podem ser critérios abertos. Com relação a essa pergunta da professora Rita, ela é bem oportuna, porque existem instituições que esse processo de criação de rubricas, ele não fica no nível do professor. Ele fica no nível de administração, e essa administração é que monta ali toda a estrutura da disciplina, inclusive as próprias rubricas, tá? E existem também instituições que eles têm esse modelo, mas ao mesmo tempo também ele tem alguns modelos de disciplina que fica a cargo do professor criar e também reutilizar as rubricas que ele já utilizou, tá? E seguindo essa linha, a gente nem entrou muito na questão de recursos de IA, né, nessa apresentação, mas o Canvas ele está lançando agora em breve um recurso de IA que ele cria automaticamente critérios de avaliação, né? Ele cria uma rubrica para o professor e o professor pode também editar esses critérios, né, que foram criados de forma automática pela IA. Então, esse também é um ponto interessante. Então, até mesmo porque a gente sabe que, às vezes, o professor, no caso, o mediador, ele não vai ter, às vezes, não tem tanto tempo de criar uma rubrica. Então, a ideia, o que que ele é? O que que é? É ele tanto consumir a rubrica que é compartilhada pelo próprio administrador ou por outros professores, e ele mesmo criar a sua própria rubrica. E com esse recurso que vai ser lançado, ele vai ter mais facilidade de poder criar essa rubrica e ter uma rubrica muito mais aderente à atividade que ele fez, né? E aí, obrigado, Humberto. Eu acho que a segunda questão é como fazer com que todos esses mediadores pedagógicos, né, consigam usar as ferramentas e potencial do Canvas, né? Eu acho que aí, de novo, basta começar a usar que o pessoal vai perceber que não é tão complicado assim, né? Então, quando uma instituição adota o Canvas, aí é papel da XP fazer toda a capacitação,
né, o treinamento, a implantação da ferramenta, subir a base de alunos, a carga de materiais ou cursos, disciplinas que tiverem, e também com isso capacitar a equipe, né, e os seus multiplicadores dentro da IES para que ele possa tirar o maior proveito dos recursos que a plataforma traz. Então, respondendo aqui a professora Rita, sim, é sempre um ponto importante. A gente sabe que esse mar de soluções que o Canvas traz, se a equipe da IES não tiver capacitada para usar, dificilmente vai poder se beneficiar delas. E isso é o papel da XP, que tem implementado o Canvas tanto tempo conjunto às instituições de ensino e tem capacitado a equipe a usar o maior número de ferramentas possíveis. Sim. E também tem um produto que o Canvas lançou também faz algum tempo, chamado Impact, que ele auxilia muito nesse processo, tá? O Impact, ele consegue analisar, por exemplo, quem está ou não utilizando determinadas ferramentas, e você consegue criar campanhas para acessar diretamente esses professores. Por exemplo, digamos o professor que não está utilizando a rubrica, talvez ele não está utilizando porque ele não sabe utilizar. Então, nessas campanhas, ele acessa diretamente essas pessoas e aí ele meio que faz um novo treinamento para essa pessoa, explicando um passo a passo de como ela pode criar e associar essa rubrica a um teste, tá? Mas ele acaba fazendo isso com diversas ferramentas que a instituição queira implantar com sucesso. Então, ele faz esse processo e depois ele também traz informação para os administradores, mostrando qual foi o ganho que teve de utilização depois que foi aplicada as campanhas, tá? Bom, Então, então, nós falamos, né, da credibilidade, né, maior confiança nesses diplomas e certificados, uma vez que a gente avalia o aluno de uma maneira bastante fiel ao que a instituição quer buscar comprovar o aprendizado. Encontramos formas justas, né, de poder avaliar os alunos e a qualidade, a garantia de qualidade desse processo. Então, acho que temos aí um ciclo fechando e traz muita credibilidade à instituição de ensino como um todo. perfeito. Bom, agora voltando também a alguns pontos importantes, questão de acessibilidade e também a questão das integrações que são possíveis, né, de adicionar no próprio Canvas. Com relação a recursos de acessibilidade, o Canvas ele já traz de maneira nativa uma série de recursos de acessibilidade. Então, desde leitores de tela, alto contraste, ampliação de texto, a parte mesmo de criação automática de legenda dos vídeos, transcrições. Ele também tem a parte de atalhos, né, de teclados, né, todos esses elementos aí da parte de navegação adaptada. E ele também permite que vocês também integrem outras ferramentas de acessibilidade. Então, a gente vê muito hoje no mercado Velibras, a gente também vê Equalweb, a gente vê uma série de ferramentas também integradas aí o Canvas para também deixar essa parte de acessibilidade mais robusto, tá? O Canvas ele atende todos ali aquelas certificações de acessibilidade, tá? De diversas regiões do mundo, para realmente garantir que a educação fique disponível para todo mundo, tá? Bom, a parte também das integrações tecnológicas, vou falar sobre as LTIs e APIs, né, que são formas de integração de ferramentas no Canvas. Então, aqui é só para ter um exemplo. Então, dentro do Canvas, quando eu vou criar também algum conteúdo, ele também tem um verificador de acessibilidade, que daí ele me traz um relatório de quais são os elementos que eu tenho que fazer algum tipo de correção. Então, por exemplo, se eu adiciono uma imagem, ele vai me falar que, olha, essa imagem, você precisa adicionar uma descrição para essa imagem, se ela tiver algum contexto dentro do conteúdo, ou se ela não tiver contexto nenhum, você tem que colocar que ela não tem, que ela é só uma imagem decorativa. Então, dessa forma, você vai conseguindo eliminar esses problemas de acessibilidade para que esse conteúdo fique preparado, né, para todo o teu público de alunos. Da mesma forma, também ele traz de maneira muito fácil também quais são as normas, né, explica exatamente por que que tem que ser feita essa alteração. Então, ele trata tanto a parte de contraste de cores, uma série de outros elementos. E também, como a gente pode ver aqui do lado direito, também tem a opção também de integrar outras ferramentas, como é o caso aqui do Velibras, né, como eu falei do Equalweb e outras ferramentas que oferecem, né, acessibilidade. O Read Speaker também é outra ferramenta também que o pessoal utiliza bastante para trazer também a questão de leitura de tela, de acessibilidade ao sistema, tá? Bom, É, integrações eu tecnológicas. vou, eu vou te Oi? interromper só mais um segundo aqui, porque tem pergunta chegando aqui para não Uhum. perder o pessoal. A professora aqui pergunta, tá? Se pergunta sobre os relatórios de desempenho do aluno, né? Como é que funciona isso? Você acredita que isso ajuda os professores e vai ajudar esses mediadores pedagógicos, relatório de desempenho dos alunos? Não, certamente. O Canvas ele tem várias áreas de onde aliás, ele tem relatórios disponíveis no nível do professor, tem ali as novas análises, e aí ele traz
informações muito detalhadas, por exemplo, de acesso, que os alunos estão acessando, qual está o desempenho dos alunos nas diversas atividades avaliativas. Ele também consegue identificar também qual foi o último acesso do aluno, quais foram exatamente, ele detalha quais foram os conteúdos que o aluno acessou, quando ele acessou. Ele também tem um elemento que ele grava o que a gente chama de é, presencialidade online, ou seja, se define qual é o critério de presença. Então, se eu definir, olha, o critério de presença é o aluno acessar a disciplina. Toda vez que o aluno acessar a disciplina, ele vai indicar isso, e aí você consegue ter um relatório de todos os alunos que estiveram presentes naquela semana, naquele mês ou naquele período. Então, ele traz esses recursos para o professor. Da mesma forma, também ele traz recursos para que também permita ao professor filtrar quais alunos tiveram nota com desempenho abaixo do esperado, ou acima, ou mesmo alunos que ainda não enviaram atividade, e se comunicar diretamente a esses indivíduos, né, de maneira em massa, de maneira automática. Tá? Eu fico E aí imaginando volta na. isso, eu fico imaginando isso com o mediador pedagógico, né, que é uma função nova que surge através do marco, quanto ele vai poder se beneficiar desses relatórios, porque mesmo com 70 alunos, deve dar um bom trabalho para poder acompanhar todos eles, né? Então, de uma maneira efetiva, e o Canvas ajuda isso, correto? Exatamente. Então ele consegue estar muito mais próximo do aluno, né? Muito mais próximo para ajudar o aluno nesse processo todo de aprendizagem. Então, acho que esse é um dos pontos que realmente vão trazer, já trazem, vão trazer bastante ganho para quem vier ou já utiliza o Canvas, tá? Bom, aqui o slide não ficou tão, né, claro, mas o Canvas ele tem uma área, ele tem um marketplace de aplicações de diversos fornecedores, diversas é, objetivos, tá? Então, proctoring, detecção de plágio, elementos de adaptativo, tem uma série de elementos que você pode pesquisar e pode integrar diretamente ao Canvas, né, utilizando os padrões que são mais comuns, né, que é o LT 1.1, 1.3, 1.2, e também tem a opção de fazer também essas integrações via API. Até a gente vai falar logo depois com relação, por exemplo, o polo, né, que ele precisa ter uma biblioteca, né, além de outros requisitos que são solicitados. Uma das soluções que seria interessante seria integrar uma biblioteca virtual ao ambiente do aluno que vai estar ali no polo também. Então, isso também é seria uma outra opção. E são elementos que são frequentemente integrados ao Canvas. Excelente. Então, olha, a gente, como a gente já falou, essa facilidade de integrar desde bibliotecas, detecção de plágio, né, soluções, porque o Canvas tem de Procter, porque os Canvas têm uma arquitetura aberta, tá? Então, ele permite, é um ecossistema fácil de integrar qualquer solução, facilita muito para o dia a dia da instituição de ensino ter tudo isso debaixo do mesmo guarda-chuva, né? E integrado, então não preciso pensar em login, em diversos ambientes em transportar a informação do aluno de um lado para outro, isso aqui está tudo já dentro do mesmo guarda-chuva, ou seja, debaixo do Canvas, já tudo fica extremamente fácil e com isso cumprir também o novo marco regulatório. Exatamente. Então tem muita flexibilidade. Acho que o Henrique, como eu, também já vimos diversas integrações. Então, assim, tem muita abertura para tudo isso, pra criar todo um processo de integração e automação desses processos, tá? Bom, entrega e avaliação de trabalhos. Então, a gente até mostrou um pouquinho, né, sobre os elementos. Com relação à parte de entrega de atividades, tem uma série de tipos. Então, eu posso, por exemplo, permitir que o aluno ele envie mais de um tipo de atividade. Ele possa escolher qual tipo de atividade que ele vai enviar. Se ele quer escrever um texto, tá, no caso de uma redação, por exemplo. Se ele quer escrever e ele quer escanear e enviar isso como um documento, como uma foto, ou se ele também quiser gravar um vídeo, ou aquele exemplo que eu dei anteriormente também, se ele tem um PowerPoint e ele quer gravar uma apresentação, então ele pode criar um vídeo apresentando aquele conteúdo, até mesmo tendo ali a câmera dele habilitada, então tem uma série de opções. E a gente utiliza as ferramentas, né, de avaliação e anotação, eu não falei o nome, mas é o SpeedGrader, né, que faz esse processo de avaliação. Mas é importante, pessoal, desde o início do processo, ou seja, o professor é, criou a atividade aparece no calendário do aluno, o aluno é notificado disso, ele vai lá e envia a atividade. Assim que a atividade é enviada, o professor já recebe já esse alerta na página principal dele que o aluno X ali de uma disciplina ele já enviou com um clique, ele já vai diretamente para essa área de avaliação.
tá? E utilizando o SpeedGrade, utilizando a parte de rubricas. E também tem outros pontos interessantes. O Canvas também traz, dentro da parte de atividades, ele também traz a opção de avaliação por pares. Então, o aluno também pode vir a avaliar o outro colega utilizando o mesmo processo de rubrica, né, de avaliação, como também tem a parte de monitoramento. Então, você também pode ter ali, às vezes, dois professores diferentes que fazem, ou mediadores diferentes que fazem ali a avaliação de atividade, e aí um terceiro é que talvez vai a definir qual é a avaliação final do aluno. Então, tem uma série de opções nesse sentido, como também tem avaliações anônimas, ou também tem outro elemento que é, vou corrigir as avaliações de uma disciplina que são, sei lá, 10 questões discursivas ou, né, mistas, eu consigo avaliar questão por questão dos alunos, ao invés de analisar toda a avaliação do aluno, eu posso escolher qual questão e aí eu avalio todos os alunos na questão número 4, depois eu vou para 5 e assim por diante. Então, são elementos que facilitam muito esse trabalho aí do professor, tá? Então, aqui eu dei um exemplo. Então, nesse caso aqui, o aluno optou por enviar uma atividade, um PDF, um Word. Aqui ele tem as opções também do professor adicionar também comentários, fazer marcações nesse trabalho. Esse trabalho também pode ser reenviado para o aluno, caso o TCC é muito comum, e tem, né, sempre disponível para ele a opção dele fazer também um comentário mais personalizado utilizando os próprios recursos de vídeo. Tá? Então, não preciso repetir aqui a capacidade de você fazer avaliação, dar feedback para o aluno, seja por áudio, por vídeo, por anotações, ela é super rica. Isso facilita muito o dia a dia do trabalho do professor, né? Então, imagina que eu tenho, mesmo com 70 alunos, eu preciso dar devolutivas, eu posso fazer isso por vídeo, tornando-se muito mais personalizado, né? E muito mais fácil desse aluno, o professor dar o feedback e do aluno compreender, entender, né, e poder avançar no seu processo de aprendizagem. Assim, eu acho que tanto eu quanto o Henrique, acho que a gente se formou talvez antes da era dos LMS, né? A gente talvez se lembre do processo de agendamento de revisão de prova, né? Daí via aquele monte de gente para rever a prova, e o professor tinha que ter aquele horário para rever prova a prova, para tirar a dúvida do aluno porque ele não entendia porque que ele teve aquele tipo de avaliação. Ou seja, com os recursos que o Canvas oferece, basicamente você elimina esse processo, tá? Então, os comentários personalizados, comentários via áudio, anotações diretas na atividade. Também tem a opção do professor, ao invés dele escrever, ele fala e ele converte o áudio em texto. Então, tem uma série de opções nesse sentido, tá? Bom, também, compromisso muito grande da Instructor, no Brasil como no mundo todo, é a questão também de privacidade e proteção de dados. Cada região tem o seu próprio processo, né, a sua própria entidade que rege isso. Aqui no Brasil nós temos a LGPD, então a gente está totalmente, né, em conformidade com os elementos da LGPD e também com os princípios de transparência e responsabilidade. Até mesmo vou até fazer um spoiler dos elementos que a gente vai entregar, vai lançar agora de IA no meio do ano, em julho. Cada recurso de IA dentro do Canvas, ele vai ter um botãozinho onde a instituição ela pode clicar e ela vai ter todas as informações com relação ao uso daquela IA. Qual é a linguagem que está sendo utilizada? Quais são os elementos que ele está acessando? Quais os materiais que ele está acessando para poder trazer aquele tipo de informação ou aquele recurso? E aí a instituição vai ter muito mais clareza e transparência para decidir utilizar ou não aquele recurso. Tá bem? Bom, Maravilha. Até a questão legal é coberta por Canvas, né, e garantindo aí o direito de todo usuário, né, e a privacidade. Então, temos aí tranquilidade para atender não só o que o MEC requer, mas a legislação como um todo é atendida pelo Canvas. exatamente. E também estamos à disposição, caso também vocês queiram, também de ter documentação sobre segurança, escalabilidade, conformidade, todo esse material a gente tem disponível para que vocês também possam utilizar até mesmo aí nessas visitas do MEC, tá? Bom, é, uma conclusão, né, do que a gente falou. Então, a gente falou de ferramentas que eu apresentei aqui, a parte de atividades síncronas mediadas, materiais didáticos diversificados, que vocês podem criar, podem utilizar, sistema de avaliação bastante robusto, com a parte de feedback personalizado, opções também de anotações e de
adicionar elementos ali que facilite muito o retorno para o aluno da atividade que foi avaliada, elementos de acessibilidade, segurança, a parte de proteção de dados. Então, são diversos elementos aí que as ferramentas do Canvas ele pode ajudar as IEs nesse processo todo, tá? E agora, assim, caso vocês tenham interesse, claro, o Canvas sempre está disponível para qualquer instituição de ensino, então sempre tem uma entendimento do que a instituição de ensino necessita ou precisa, ou por onde quer começar, e aí o processo de implementação e capacitação, como já fazemos, respondemos antes, é sempre importante a gente seguir esses passos, entendendo qual a demanda vinda de cada IES, porque cada IES vai ter uma demanda específica e poder atender essa demanda da melhor forma possível. Exatamente. E eu diria assim, como mensagem final para vocês, a gente está aqui chegando assim, já passamos alguns minutinhos do nosso horário, né? Então, É, acho que a tecnologia não é apenas um meio, mas é um catalisador para a transformação dessa educação à distância no Brasil, né? Então, a gente sabe quão necessário é ter uma ferramenta que possa atender em qualquer lugar, online, offline, com todos esses recursos. O Brasil tem uma dimensão continental, né? E com essas ferramentas adequadas, implementação cuidadosa, é possível sim alcançar equivalência e qualidade, que é o que o MEC objetiva, né? E a gente acredita que o futuro da educação à distância está na integração inteligente entre pedagogia e tecnologia, ou seja, um não vive sem o outro. Com isso, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado a todos que estiveram conosco por essa hora e pouco. Agradeço o Humberto, e que aqui representando o Canvas, Instructor, a empresa que é a dona do Canvas, deu aqui uma aula magna para vocês de o que a ferramenta é possível fazer com que o que a ferramenta é possível de entregar, visto o novo marco, né? E como tem mudado a vida de milhares de alunos no mundo inteiro, né? Canvas hoje faz parte das principais universidades, a Ivy League dos Estados Unidos, 10 de 10 universidades da primeira liga lá, da Ivy League dos Estados Unidos, são Canvas. Então, tem hoje um histórico incrível de grandes instituições que são usuárias da ferramenta. E a gente agradece aqui, Humberto. Obrigado, Humberto, pela sua dedicação, seu tempo, pela apresentação, e por ter respondido as perguntas aqui dos professores e das professoras que também compartilharam ali um pouco das suas curiosidades com o resto do time. Muito obrigado a todos, nos encontramos em breve. Será um prazer poder falar com cada um de vocês e ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a instituição de ensino de vocês e saber como a gente pode ajudá-los. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.